Bom dia, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar. Hoje, quinta-feira, 28 de abril de 2022, e vamos seguir no nosso capítulo 11. Primeiro vamos fazer uma prece. Vamos respirar fundo para nos conectarmos com o nosso self, com o nosso interior, com a nossa alma, para que pelo menos por esses minutos a gente faça esse exercício de ir até a nossa alma, de tocá-la o mais fundo possível, ir ao encontro desse interior que tanto sabe. Querido Deus, muito obrigada por tudo que passamos até hoje, por todas as bênçãos que tivemos, por todos os desafios. Essa é a nossa jornada, a jornada do aprendizado, da beleza, da escuridão e da ilusão. Te pedimos sempre muita bênção para que a gente consiga seguir nesse caminho de aprendizado espiritual, de autoconhecimento e de conhecimento sobre o mundo, sobre os espíritos e sobre tudo aquilo que nos traz o conhecimento que vamos levá-lo o dia que partimos daqui, para que nossa alma seja cada dia mais rica, rica de conhecimento, rica de experiências, rica de tudo aquilo que vai nos servir mais adiante. Obrigada aos bons espíritos que nos inspiram todos os dias. Obrigada aos nossos guias espirituais que aqui se encontram. Obrigada aos nossos anjos que nos inspiram também todos os dias e nos protegem. E obrigada a todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque a ela devemos nosso aprendizado. Muito obrigada. Pedimos autorização para iniciar o nosso estudo no Evangelho no Lar de hoje. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança do teu próximo. É tormentoso viver armando contra os outros. Ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude. Por isso que este indivíduo seja. Procure o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Neném. Às vezes a gente acha que a maldade é simplesmente eu fazer o mal a alguém, né? Eu planejo o mal, daí eu vou lá e faço. Muita gente se acha muito bom, eu sou uma boa pessoa, mas lá no fundo, o que esses pensamentos dizem todos os dias, né? Porque quando a gente critica alguém profundamente, em realidade é um pensamento doentio, né? É uma maldade que existe dentro de mim que eu só vejo o mal no outro. Por que eu só vejo o mal no outro? Por que eu só vejo o mal no mundo? Quais são os meus filtros, a minha lente de ver a vida, né? Então a gente tem que sair um pouco do que a gente vê somente de forma mais rápida e material, porque essas mensagens de Joana é para que a gente entre dentro do nosso interior e olhe lá para dentro como a gente vive cada uma dessas coisas, não como eu externalizo cada uma dessas coisas. Verdade. Na hora que ela tá dando aí essas pistas de como a gente se comporta. Tá me ouvindo? Aham. Porque ficou um chiadinho aqui. Ah, é, quando ela diz assim, ela tá dando a pista, né? Presta atenção nos seus pensamentos adoecidos, né?
para de ficar o tempo todo se suspeitando dos outros, porque a gente faz isso sem perceber. A gente diz, fulano, eu tenho certeza que é isso. Ai, fulano, tenho certeza que está fazendo isso. O pior que está Ai, pensando isso, que está pensando aquilo, está né? fazendo isso. Então, assim, a gente cria muita inimizade com as pessoas por conta disso, né? Porque a gente cria essas suspeitas injustificáveis e a gente se afasta, né? Se isola do mundo, se cria uma redoma muito perigosa, até pelo tipo de energia que está sujeita a esses julgamentos. Então, quantas pessoas ao redor da gente que a gente não tolera ou que a gente tem dificuldade de convivência, a gente não fala mal, né? A gente não joga os dardos venenosos da nossa infantilidade, da nossa pequenez, né? Ainda. Então, ela diz, né? Presta atenção que vocês estão fazendo isso e você deveria, no lugar de estar se envenenando e envenenando o mundo, né? A atmosfera, tudo com essa doença, você deveria confiar no seu próximo. Imagina, está dizendo que a gente tem que confiar nas pessoas, as mesmas pessoas que a gente julga que nos ferem, as mesmas pessoas que a gente julga que são infantis, as mesmas pessoas que a gente julga que não têm condições, porque a gente se acha com mais condições que elas. Ela está dizendo, você precisa cortar essa rede. Então, cortar é suspender imediatamente aquilo ali. E ela diz que só tem um caminho, confiar no próximo, né? Confiar na outra pessoa. Porque ela diz, quem está vivendo esse tormento é você, né? Quem vive esse tormento é quem está passando por isso. E a gente não vê que esses pensamentos e os julgamentos aos irmãos, né, são armar contra eles. Entendeu? A gente não vê que a gente está armando, que a gente está disseminando o mal, disseminando a outras pessoas que pensem mal das pessoas que a gente considera, né, pelo nosso equívoco, de uma certa forma ou não. E é óbvio que isso é fruto dos nossos defeitos, né? Então, é uma mensagem muito educativa, no meu ver, né, que ajuda a gente naquela visão da boa percepção. No lugar de você continuar se envenenando, se afastando das pessoas, desejando mal das pessoas, não tolerando as pessoas, né, procura o lado bom de todos. E aí ela diz, né, você quem vai ficar bem, renovado. Então, se nós queremos encontrar a paz dentro de nós, precisamos, né, parar com esse, de alimentar esse mal que existe dentro de cada um. E por incrível que pareça, muitas vezes quando a gente está nesse tormento, eu vou chamar isso de tormento, né? Porque são esses pensamentos que a gente acaba alimentando todos os dias, né? A pessoa, ela claramente acredita que está vivendo uma verdade sobre tudo aquilo que ela está pensando. Né? Quando ela diz o outro me roubou, o outro isso, o outro aquilo, ela acha que está sobre um pedestal da verdade. Sim. Só que aquela é a visão dela sobre aquela situação, onde tem os medos dela, né, as desconfianças dela, e é por isso que tem que cortar, porque, enfim, se ela fez algo de errado, a gente deixa isso para ela. Porque as Exato. consequências não são nossas. E não é porque roubou que é a pior criatura do mundo, entendeu? Porque ela diz assim, cada pessoa tem um lado também bom. Então, todos nós que estamos na Terra, não tem ninguém sem defeitos. Né? Então, é óbvio que aquilo que está mais machucando a gente do outro é uma projeção. Então, essa pessoa, ela não tem só defeitos, ela também tem virtudes. No lugar da gente ficar se tormentando com isso, né? Ela diz, procure o lado bom. Se a gente tiver essa condição, né, de procurar o lado bom. Se não, desenvolva a condição Isso aí que tá, é que, de gente, procurar o lado bom. nada disso é automático, não adianta. Nós somos seres em desenvolvimento. A gente precisa desenvolver isso tudo que a gente está estudando aqui, não é para que a gente feche o livro agora e vá viver também, mas para que a gente fique tentando exercitar durante a semana esses conselhos maravilhosos que os espíritos estão nos dando. Porque, na verdade, eles estão nos dando uma chance
da gente ser tudo aquilo que a gente acha que é hoje, mas não é ainda. Seres Eu melhores. diria, viu, Mar, passa a semana prestando atenção em quando está pensando mal, entendeu? Não vai tentar pensar bem de uma hora para outra automaticamente, quando, por exemplo, agora que a gente leu isso, a gente lembra realmente quem são as pessoas que a gente está pensando mal? A gente lembra quais são as pessoas que a gente está difamando? Só quem vive o autoconhecimento. É. Aí não vai lembrar tudo não, viu? Porque vai lembrar de alguns, vamos dizer assim, mais gritantes, mas algumas situações Vai em que lembrar os de ontem só, né? ou aqueles em que a situação é tão dolorosa que não tem como você esquecer. Mas banalmente a gente faz isso todo dia. Então, se a gente a partir de agora, pelo menos perceber, né? Então, caramba, eu estou mal agora porque eu estou pensando mal da Maísa. Eu estou aqui julgando que aquilo que a Maísa está fazendo é mal, é errado, ela é isso, ela é aquilo. Então, veja, na hora que eu adoto essa sintonia, a rede que vai só colega a Maísa, se a Maísa estiver na mesma sintonia. Se a Maísa não tiver, isso fica tudo comigo. Né? Por quê? Porque todo aquele sentimento não está falando do outro, está falando de mim. E aí você não consegue, então a gente não consegue perceber quantas vezes na nossa vida a gente entra nessas teias. Aí, ok, que como a Má disse, né? Nós não vamos conseguir de uma hora para outra mudar isso. Mas se nós, por isso que eu digo, Joana detalha, né? Assim como o Evangelho, detalha passo a passo. Então, nós não vamos conseguir fazer, mas se nós conseguirmos observar aqueles passos, e já é tanto. Porque depois que você se reconhecer como essa pessoa que difama, como essa pessoa que julga os outros, depois que você se reconhecer e se ver nesse papel ainda infantil, ainda inseguro, é que a gente vai poder começar a trilhar algum caminho de mudança. Ou seja, tem a estrada. Vamos ao egoísmo? Bora. Então vamos lá, a gente vai ler Ninguém é hoje. egoísta aqui. Não, ninguém, né? Eu lembro muito eu estudando o Evangelho durante muito tempo, né? Muito tempo. Desde o primeiro dia que chegou na minha mão, era meu livro de estudo total. Eu tinha 17 anos então. E agora, né, quase 17 anos depois, no meio dessa jornada eu ficava louca, né? Que eu dizia, meu Deus, eu só não vejo o egoísmo, né? Eu vejo tudo, mas eu não vejo o egoísmo. Eu digo, tá ótimo. Não... Depois que eu comecei a compreender o egoísmo, eu digo, não vi o principal que impede de ver os outros. Então começa tudo de novo, porque você não viu foi nada. É impressionante. Vamos lá. Egoísmo. É o capítulo 11, né? É. O egoísmo. Esta chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por seguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo que me importa. E diz aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós,
novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade envergar sua veste viril. E, para isso, é preciso, primeiro, que expulseis o egoísmo do vosso coração. Emmanuel. Paris, 1861. Depois dessa mensagem tem mais uma que também fala de egoísmo, né, Mal? Acho que a gente lê que é pequenininha, né? Uhum. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse. Fosse quem fosse, socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começais vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. Mensagem de Pascal, Sens, 1862. Uma mensagem que complementa a outra nessa visão do egoísmo, né? Desde o comecinho lá, na primeira mensagem, tentando fazer com que a gente compreenda, né, essa chaga da humanidade, como os espíritos dizem, esse filho do orgulho, que promove o nível de sofrimento e o nível de inferioridade ainda do planeta que nós vivemos. Então, tudo é egoísmo, né? Que é fruto ainda desse espírito orgulhoso. Por isso que ele diz, né, que o egoísmo é filho do orgulho. Porque o orgulho, né, a gente que estuda muito fala do ego, né, mas o ego que a gente vive é fruto do espírito que somos. Então, o ego Mirella não vai ter o orgulho só do que desenvolveu na vida com papai e mamãe. Aquilo ali está já na alma. Se nasce um espírito orgulhoso que não está aberto aos aprendizados, né? Se nós não conseguimos trabalhar essa postura, a gente, obviamente, a partir desse orgulho, vai ter uma trajetória de profundo egoísmo, porque o que não é o orgulho, senão esse hábito da gente pensar muito mais em nós mesmos, né? De se sentir superior aos demais e de não conseguir considerar a sociedade. Então, a gente vive com um ego adoecido, que é o egoísmo, né? Que é a chaga da humanidade total. Porque como a gente não tem consciência, igual a gente estava falando na mensagem de Joana, né? Não vamos tentar mudar. Vamos tentar pelo menos perceber que a gente é egoísta desse jeito aí. Qual o nível, Porque, né? Qual o nível de egoísmo, né? Que eu me encontro. que a gente não sabe, a gente não olha. Então, a humanidade vai continuar sofrendo porque a gente não tem consciência nenhuma, né? Então, a gente erra sem perceber,
erra sem ver, fala mal dos outros sem ter nenhuma noção de que está destruindo os outros e a si mesmo. Então, é um ego adoecido, é um ego que age completamente cego, completamente longe de uma sanidade que pudesse ajudá-la, né? E a gente, voltando lá para a mensagem de Joana, né? Caridade. Como é que eu vou ter? Como é que eu vou ter condição de pensar nos outros se eu ainda tenho esse medo de não ter essa supremacia representada pelo ego adoecido, né? Então, respeitar a condição do outro, como eles bem dão aí, né? Eu fui justamente estudando essa passagem durante, eu acho que uns 15 não, né? Que já vai fazer 17, não, é isso. Acho que durante uns 10 anos eu ficava estudando, lendo, relendo essa mesma passagem. Até que um dia comecei a ver, né? Eu digo, caramba, meu irmão, como eu sou egoísta. E aí foi quando eu consegui realmente sentir, né? Porque não é entender o que é o egoísmo. A É gente sentir precisa ele dentro de si. sentir. Precisa sentir. Cada vez, cada ação egoísta é sentir na hora e falar, ai, aqui, né? Aqui que eu tô egoísta, aqui que eu estou sendo ainda egoísta. Marca aí na folhinha quantas vezes em 24 horas a gente é egoísta. Quantas eu quero... Ia se assustar, hein, se conseguisse vai ser ver quantas eu todas. quero ver, né? Não, ia se assustar se conseguisse ver todas, que não vai conseguir. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, né, sobre egoísmo, que o egoísmo é a negação da caridade. Quantos de nós ainda a gente se acha super caridoso porque dá as coisas que não quer mais, né? Quantos de nós fazemos, a gente acha que está realmente fazendo uma caridade quando nós somos ainda tão egoístas, né? A gente realmente, a gente faz a caridade em base ao nosso egoísmo. Perfeitamente, eu consigo ver esses movimentos da minha vida, assim. Eu vou dar isto porque eu não preciso mais, né? Mas isto não, porque isso é meu, né? Então, tem outra passagem do Evangelho que diz isso bem explicitamente, né? Ele diz, rico, dai do teu necessário, porque o teu supérfluo, não, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Eles dizem bem assim, tipo, bem na cara, que o rico é qualquer pessoa que tenha qualquer coisa, né? Que ela é rica. Aí eles dizem, né? Rico, dai do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Aí eu tome, né? Digo, é verdade, porque o que a gente julga necessário, que é apego, né? Como você está dizendo, ainda é absolutamente supérfluo, a gente não precisa. totalmente, eu sou totalmente de acordo com isso. E doeu um pouquinho, né? Porque é isso aí mesmo, pega que é teu. E precisa se reconhecer dentro, porque a verdadeira caridade é a caridade moral. Então, ela inclui ajudar as pessoas no senso material, mas incluiria muito mais uma caridade em que o mundo, ele por ser justo e por ele não ser, né, equivocado, como ele diz aí, né, se ele não ser tomado por esse mal, a sociedade ela é muito mais cheia de oportunidades, entendeu? Então, vamos dizer, você teria um mundo muito mais justo, muito mais igual, teria menos pessoas passando fome. Por quê? Porque as pessoas não agiriam com base nesse ego adoecido. Então, a caridade moral que a gente é convidada, que é principalmente essa de todos os dias, é a capacidade de abrir mão de si mesmo, que ele diz, né? Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Então, por quê? Porque ali a gente está gastando toda a energia que é tentando ser melhor do que o outro, tentando mostrar que o outro está errado, que a gente tem a razão. E a caridade seria eu conseguir compreender a condição do outro com amor, né? E me voltar para aquilo que está me doendo, que é o meu processo. Isso todas as horas do nosso dia, se a gente conseguisse fazer aquela listinha, né? Uhum. Então, a Terra, para evoluir, ela precisa... Por isso que os espíritos dizem, né? Qual o meio mais prático para evoluir, né? Extirpar o mal? Está lá no livro dos espíritos essa pergunta.
E os espíritos respondem, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí depois vem toda aquela, acho que é 811 a pergunta, 911. Vos libertará. Aí depois vem a mensagem de Santo Agostinho, que explica como a gente todos os dias fazer Sim, análise faz o de o resumo da autoconhecimento. vida, né? O que é A aquilo jornada. ali? É uma Sim. jornada de autoconhecimento. É a automeditação, né? É a reflexão de si mesmo, como eu vivi este dia, né? Como eu fui, mas assim, do ponto de vista mais profundo, né? O que eu fiz hoje? Como é que foi meu dia? O que eu pensei, né? O que eu achei? E aqui, ó, o egoísmo, eu estava pensando agora, né? O quanto a gente tenta trabalhar o nosso progresso moral. Mas ele fala claramente aqui, ó, o egoísmo tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, É antes só aí de a ver o chave. nosso progresso moral, a gente tem que começar pelo egoísmo. A chave é só essa, é por isso que a chave é o autoconhecimento, entendeu? E os espíritos dizem. Então, quando eles dizem isso, né, que a pergunta é justamente essa, como eu posso fazer, então, para evoluir moralmente, né, para extirpar esse mal? Não lembro as palavras justas, embora eu tenha lido 300 vezes, mas ele responde, né, já lhes foi dito antes de Jesus, meu bem, conhece-te a ti mesmo. E aí, aí ele diz, né, aí Kardec pergunta, mas ok, conhece-te a ti mesmo, tudo bem, isso aí todo mundo sabe. Mas qual é o meu prático para eu fazer isso? Que aí Kardec faz a pergunta e aí vem aquela belíssima mensagem de Santo Agostinho. Por quê? Porque se você não percebe a atuação do egoísmo, e como é que você vai extirpar? Aí as perguntas daquela questão, elas são fabulosas, porque elas ajudam você a pensar. Elas dizem, se você fez todo o bem, deixou de fazer o mal, fez todo o bem que poderia, eu digo, ai meu Deus, eu não lê esse negócio, não estuda, né? Por quê? Porque Santo Agostinho dá naquela mensagem uma forma de você mapear as ações desse ego adoecido na sua vida. Então, só vai para o mundo de regeneração quem tiver consciência. Não é quem não tem mais, né, a maldade dentro de si, Sim, é quem porque tiver a gente abertura para sabe. olhar para isso, para melhora, né? Senão não tem como, Não senão tem tem que passar como, mais um pouquinho para começar a olhar de novo, né? porque vai prejudicar os outros e o mundo Sim, não vai ser mais de provas, entendeu? O mundo de provas é agora. Agora a gente fazendo mal aos outros está ajudando, porque é uma prova para eles. Mas se a gente conseguir melhorar, não fazendo mal nem aos outros, nem a eles, nós estamos evoluindo moralmente. Mas Deus coloca todo mundo juntinho aposta aqui, né? Porque aquele mal que a gente está se fazendo, sem perceber pela inconsciência, ele não é, ele ajuda a evoluir. Porque a gente vai sofrer, vai entrar na depressão, vai entrar numa crise, e aí a gente vai buscar Deus naquele momento. Porque quando a gente está mal, a gente lembra de Deus que é ligeiro, é vexado. é. Então, veja, esse mundo é perfeito para a nossa condição moral. O problema é que nós estamos em transição e agora requer consciência. As pessoas têm que ter consciência, porque, como nós bem sabemos e os espíritos instruem, não será permitido fazer o mal na regeneração, entendeu? Ou Lá você seja, vai se não tem que ter regenerar. mais nem esse ímpeto, né? A gente tem que Vai estar ter que ter livre disso, consciência. né? Eu posso ter raiva de você, certo? Mas eu vou naquela hora que eu fiquei com raiva de você, eu vou dizer, caramba, não é dela isso, é meu. É que a gente não, a gente faz para depois ter a consciência, né? A gente ainda não conseguiu desenvolver esta a consciência antes do fazer, né? Que é uma coisa do mundo de regeneração, Hum. né? E aí a gente vai se trabalhar. Como a gente para de fazer mal aos outros, vai parar de fazer mal a si mesmo, sem tanta energia ruim, é claro que a gente pode começar um processo de regenerar-se. Aqui a gente não está se regenerando, né? Aqui a gente, sem conseguir. Mas, assim, faço até um parêntese. Mesmo estando no mundo de provas e expiações, nós podemos ter uma conduta de regeneração. É quando a gente consegue seguir, por exemplo, as instruções. Deveria ir treinando, né? Exato. Não, devemos, né? Estamos treinando já há muito tempo, né? Agora a gente precisa ter consciência de que precisa ter consciência,
senão não vai ter tempo de trabalhar esse processo, né? E aí o nosso Então, povo, aqui, ó, essa desafio. semana, papel e caneta para quem quiser, no bolso. E, nossa, começou a chover coisas aqui em mim. Eu estava lembrando das coisas assim mais bobas que é quando tu vai servir alguém, né? Tu pega o pedaço de frango, daí cada um vai ter o seu. Alguns vão pegar o maior para eles, outros. Estou dizendo dentro da família, tá? Outros vão pegar aquele que é mais bonito, entende? Gente, isso tudo é nosso pedacinho de egoísmo, Sim. todos os dias. Se eu tenho um doce em casa, eu escondo do outro, porque só tem um. Vamos ter que olhar, meu povo, né? Porque É, são essas pequeninhas coisas que a gente faz de forma tão automática que vai nos levando a pistas de quem somos, né? A pistas desse nível de egoísmo que eu vou ir construindo é. de como está isso na minha vida hoje, né? Só através dessa observação mesmo. E lembrando que o egoísmo nos vincula a uma energia de medo, né? Então, por isso que ele coloca ali, vê onde é que ele fala ali da confiança. Ah, acho que é um pouco mais embaixo. Não sei se é nessa ou se é na outra. Que a gente precisa sair dessa energia de medo para a confiança. Porque se a gente não consegue, a gente não deixa de ser egoísta. Nem, por exemplo, com esses docinhos aí que você deu exemplo. Porque, na verdade, eu pego o doce para mim, porque eu tenho medo de ficar sem o doce, né? Tenho medo de não ter quando eu quiser, assim. Então, eu não me preocupo com o outro, né? Que queira aquele doce. Então, para que eu exerça esse processo, eu preciso ter confiança, que é fé, que é amor, né? Então, Jesus ali, como a gente viu lá no exemplo, ele é o exemplo dessa caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Enquanto um, né, está lutando para nos ensinar, para nos auxiliar com a sua postura, o outro simplesmente lava as mãos, né? Como dá o exemplo aí, o evangelho. Então, quantas vezes nós, porque veja, se lavar as mãos, foi o que eu estudei tanto para entender em mim. Quando eu descobri, eu digo, meu Deus, aí eu comecei a ver quantas coisas eu não lavava as mãos. E aí o negócio ficou, eu ficava vendo Pôncio Pilatos o tempo todo, né? Eu digo, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, né? Porque comecei a ver, procurei, até que um dia achei o egoísmo, nunca mais deixei de ver esse negócio. Mas essa postura de adoecimento que nós temos é justamente o contrário, ou seja, a gente não segue Jesus, porque É não nessa, consegue. é nessa mensagem que ele fala da confiança do teu próximo. É, porque se a gente não tiver essa confiança, né, ou seja, ausência de medo. Quando eu vejo você fazer, por exemplo, pegando essa mensagem de Joana, que ficou, obviamente, é totalmente dentro da lei de leitura, embora a gente não escolha, né? Vamos supor, por que eu fico falando mal de você para os outros? Tentando alertar para os outros que você é uma pessoa ruim. Então, eu não confio em você, né? Então, esse movimento Como se o é outro às não fosse vezes capaz de ver por si mesmo, né? não, como se você fosse capaz de fazer o mal, entendeu? E quando a gente sabe que existe uma força muito maior de justiça divina em que o mal só chega a você ou a dificuldade quando ela é necessária. Ninguém tem o poder, É. entendeu? A gente não confia. Então, por exemplo, Jesus, como exemplo dado no Evangelho, ele confia. Do começo, não só Jesus, tá? Se a gente for olhar outros grandes nomes da humanidade, eles confiam em tudo que acontece a eles. Né? Se for ler Paulo e Estevão, a gente vê Paulo vai preso, os cabas vão lá tentar tirar ele da cadeia. Ele diz: não, vou não, neném. Eu estou aqui, vou ficar aqui, porque eu não vou infringir e a gente não ia sair, Uhum. entendeu? Ainda mais na prisão de hoje, acho que a gente saía ligeiro e você imagina numa prisão daquela época. Não, aquele livro eu peguei para ler de novo, eu li pouquinho, não terminei, mas aquele livro realmente tem uma parte ali que das provas dele, né? Que eu lembro que a sensação que eu tinha era de angústia, assim, meu Deus, não pode mais acontecer mais nada com essa criatura, e acontecia. É E ele cada um de nós firme. e cada um de nós vai ver de uma forma, né? É.
Então, essa coisa aqui aí está falando um pouco de você, aquela que eu leio Sim, fala que um é o pouco medo de do mim, sofrimento. Aham. né? A gente vai se projetando um pouco aquilo ali. Mas vê que essas criaturas, elas têm um estágio evolutivo diferente, mas nós precisamos nos mirar nela, senão nós vamos estar presos, fadados a continuar no sofrimento, que não é a nossa meta. Nossa meta é buscar a felicidade, mesmo estando aqui na Terra, né? Viver mais feliz, apesar dos desafios. E é isto. Pano para egoísmo dá para estudar o ano todinho. E até o fim dessa encarnação. E dá outro. Então vamos lá, né, gente? Vamos nos preparar para o nosso encerramento, rogando aos bons espíritos que nos assistem, ao nosso mestre irmão Jesus, Deus, nosso Pai, que possa, a partir desse momento, nos auxiliar nessa visão mais profunda de nós mesmos. Pai querido, de infinito amor, misericórdia e bondade, sabemos que estamos vivendo ainda os frutos do nosso progresso, os frutos das nossas questões não resolvidas. Ajuda-nos enquanto é tempo, enquanto estamos aqui na Terra, a vermos e nos esforçarmos em direção à luz. Tira das nossas mãos o ódio do nosso coração, a angústia dos nossos passos, essa fúria infinita que nos move contra os outros, quando na verdade só precisamos ter confiança, confiança em Ti, confiança no universo, em que tudo que nos acontece, de alguma forma, está programado para cada um de nós, e cada dificuldade nos ajuda na resiliência, na paciência e também na boa vontade de irmos até o último segundo dos nossos propósitos, conseguindo ver a verdade, se eles realmente são importantes para cada um de nós. Não queremos uma estrada fácil, mas sim uma estrada que nos proporcione aquilo que precisamos, para que um dia possamos, como nosso mestre irmão Jesus, dizer de coração verdadeiro, não somente nos lábios: Pai querido, que seja feita sempre a tua vontade, não aquilo que nós pensamos que é o ideal para cada um de nós. Auxilia-nos a colocar-nos nas tuas mãos as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, as nossas escolhas, as escolhas dos nossos familiares e também da sociedade. Nos ajuda a deixar nas tuas mãos, fazendo apenas a nossa parte, de vibrarmos com mais amor e com mais paz para cooperarmos com dias melhores. Obrigada, Pai. Encerramos nesse momento o nosso evangelho, te pedindo a autorização para na próxima semana estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para continuar esses nossos estudos. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e uma ótima semana.